Introdução, importância e alcance do tema. O que é a bioética? O que é o biodireito? O que é a biotecnologia? Que termos são esses tão importantes, tão famosos, que se ouve tanto falar no limiar desse século XXI? Qual a importância desses três temas? É o que nós vamos ver hoje. Em primeiro lugar, sabe-se que neste século XXI houve um grande desenvolvimento científico. Na realidade, a partir do século XIX, passando por todo o século XX, chegando no século XXI principalmente, o homem começou a ter acesso a novas tecnologias, às descobertas científicas, a descoberta de novos medicamentos de ponta, novas técnicas cirúrgicas. Abriu-se a cabeça, novos paradigmas introduziram na realidade da família, do meio ambiente, novas culturas. Houve uma revolução no modo de pensar, no modo de agir, nos costumes e na técnica. Nesse sentido, enorme veio a ser a importância desses três temas. Inicialmente, o que vem a ser a bioética? A bioética é, antes de mais nada, uma ciência de grande debate que envolve temas que não têm consentimento ou consenso moral e ético definido. Percebem? Então, sempre que houver a questão do debate acadêmico, do debate científico, do dissentimento, teremos a presença da bioética. O biodireito, por outro lado, é a parte do direito que vem normatizar esses conflitos que apareceram no universo da ética, a ética da vida, a bioética. E aqui, dentro do biodireito, fazem parte leis, tratados, leis especiais, os códigos, que são as leis ordinárias, o Código Civil, o Código Penal, todas as portarias, resoluções das entidades de classe, jurídicas e metajurídicas. Já a biotecnologia é uma parte da ciência que veio para administrar, para cuidar dos organismos geneticamente modificados e a sua importância nas ciências da saúde nesse limiar de contemporaneidade. Nesse sentido, quais são os temas, qual a abrangência da bioética? Que temas ele trata? Que conflitos ele enfrenta? Em primeiro lugar, o primeiro conflito que se estende ao âmbito da bioética é a definição da vida. Em primeiro lugar, é o conceito da vida. O que é vida? E quando ela começa? Este, sem dúvida nenhuma, é o tema mais espinhoso da bioética, definir o que é vida e quando ela começa. Porque várias são as concepções do que é vida, várias são as correntes que interpretam o início dessa vida e, sendo válido ressaltar que na realidade brasileira, como na realidade internacional, a maioria das constituições dos diversos países da comunidade internacional protegem a vida em todos os seus momentos, desde a concepção até a morte. Chegando nesse conceito, se por um lado nós temos a questão do início da vida, por outro nós temos a questão do fim dessa vida, portanto o início da morte. O que é a morte? É um processo de morrer? É um momento físico definido? A partir daí, temos a importância da biotecnologia condicionando esse momento da morte. Por isso estudaremos em módulos posteriores os temas de eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia e suicídio assistido. Elementos que vão permear a vida do médico, da equipe de saúde, do paciente e dos seus representantes legais. Uma outra questão muito espinhosa que ataca a bioética, ainda tendo em vista a vida humana, é a questão do abortamento. É possível ser feito o aborto? Em que situações legais? Quais situações não seriam legais ser feito? Refere-se a um direito privado de autonomia da mulher, de autonomia do casal, de autonomia da família? Ou uma questão de Estado? Uma questão onde o Estado deve penetrar? Uma interferência do Estado na vida privada? Teria a mulher direito, então, de retirar a vida de um ser em formação? Existe vida naquele feto? Quando ela começa? Estaria a mulher retirando esse direito à vida de um ser ainda em formação? Ou estaria adstrito apenas o tema a autonomia pessoal plena da mulher, podendo ser vida entendida como inserção?
Esse é um debate e agora muito moderno, já fazendo um parênteses, tendo em vista os julgamentos em sede do STF, de audiências públicas, onde a população interfere através das suas entidades de classe, manifestando-se a favor e contra a legalização em geral do aborto em solo pátrio. Além do aborto, uma outra dinâmica que permeia o debate da bioética é a questão da esterilização de seres humanos. Ela pode ser feita quando? Em que idade? Que idade pode ter a gestante? Que idade pode a futura gestante? Que idade pode ter a mulher, o homem, o casal? Precisa da anuência do marido, do companheiro, do namorado, dos pais? E com que idade eu poderia fazer a minha esterilização voluntária? Precisa ter capacidade civil plena? São questões que vão permear o debate bioético. Ademais, como entra o direito à informação daquela mulher que será submetida ao processo de laqueadura? E o homem que será feita a vasectomia? Terá que ter plena capacidade civil? Ou ele pode ser representado em juízo? Qual a responsabilidade civil do médico e equipe de saúde que não informou eventuais riscos do procedimento, como uma futura gravidez, embora tenha sido feita a laqueadura? Também detalhes, também situações que batem todos os dias na porta do judiciário e são reguladas de debate pela bioética e pelo biodireito. A questão bastante moderna, bastante atual da filiação. Qual a relação da bioética e do biodireito e a filiação? O que é filiação homóloga, filiação heteróloga? Lembrando que a filiação heteróloga existe toda vez que há material genético de doador envolvido. E esse material genético pode ser só da mulher, pode ser só do homem, pode ser do casal. Por outro lado, na inseminação homóloga, o material genético utilizado é o do casal. E que casal é esse? Seja dos companheiros, portanto que vivem em união estável, sejam dos casais casados no civil, sejam de um casal de namorados, adstritos a uma relação parental. A partir daí, a biotecnologia emprestou as suas técnicas à reprodução assistida, podendo gerar o filho depois da morte de um dos seus genitores. Se a morte for do homem, a mulher gesta aquele material genético deixado por ele congelado ou criopreservado em seu útero próprio. Se morrer a mulher através do Instituto da Cessão Temporária de Útero, mais conhecida por barriga de aluguel, poderá o homem gestar ou ter gestado o seu filho com aquela mulher depois da morte da mesma. E aí uma questão ainda sem amparo legal. Como ficam os direitos sucessórios do feto assim concebidos? Existe dúvida acerca da paternidade e da maternidade deste ser gerado, tendo em vista as presunções de paternidade do Código Civil? Precisa da anuência das partes para que outrem seja inseminado com seu material genético? E no caso de ausência desse consentimento, como fica a situação civil e criminal dos envolvidos? Partes e equipe médica envolvida. São questões extremamente modernas, abarcadas no universo da bioética e do biodireito, tendo em vista a importância da influência da biotecnologia na pós-modernidade. E a questão dos transplantes de órgãos? Como ela pode ser feita? Doador relacionado, doador não relacionado? Como se trata da matéria do incapaz? O incapaz pode ser doador de órgão? Eu sou obrigada a ser submetida a uma cirurgia de transplante de algum órgão do meu corpo? Posso doar em vida alguma parte do meu corpo não regenerável ou não destacável? São questões que se debatem no âmbito da ética, portanto da bioética, uma ética ligada à vida, regulada pelo biodireito. E essa carestia de órgãos? Preciso eu observar uma lista de transplantes, uma fila, para ter acesso ao transplante? Ou posso me socorrer da xenotransplantação? É lícito, é ético a produção de animais transgênicos para fim de resolução de problema de fila de órgão de transplante? Outra questão muito abarcada pela bioética, pelo biodireito, pela biotecnologia agora. Vimos para um outro tema, que é o tema da transfusão de sangue. O que é a transfusão de sangue, se não o transplante de partes líquidas do corpo? Como ele pode ser feito? Em qualquer circunstância? Mais uma vez, como fica a autonomia
do paciente envolvido. A sua vontade pode ser mitigada em face da emergência médica ou da urgência médica. Como fica a responsabilidade civil e criminal e administrativa do médico e equipe de saúde que faz ou que não faz a transfusão de sangue? Correria ele em abandono de incapaz, em omissão de socorro, no caso de não fazer a transfusão de sangue, num caso clínico onde ela é sugerida e até obrigatória em alguns casos? Ou ele correria em constrangimento ilegal se ele obrigasse a determinado paciente de ser submetido contra a sua vontade a semelhante técnica transfusional? Aí, para tentar dirimir algumas situações críticas, elementos como bisturi elétrico, expansores de volume, terapias de oxigênio são introduzidas. E entre eles a biotecnologia trouxe à presença o sangue artificial. O sangue artificial que dá para ser usado em coberturas de até 1 hora de duração. Como se faz a alimentação do ser humano? Agora nessa era de carestia, de seca de um lado, de geada no outro, de tempestade no outro, de tsunami do outro lado, hecatombe do outro lado, preço das sementes, falta de profissionais especializados para a produção. Posso aqui citar uma grande obra chamada Geografia da Fome, uma obra interessantíssima que merece ser lida, que trata da fome endêmica, de uma fome dividida desigualmente por todo o globo terrestre. Essa é uma questão que a biotecnologia tentou consertar através da utilização dos alimentos transgênicos, onde há a troca de genes de uma espécie para outra para que lhe melhorasse o aporte nutricional de um lado, a segurança alimentar de outro, lhe barateasse o custo de outro lado, lhe aumentasse a acessibilidade da alimentação à maior parte da população mundial. Mas esqueceram de ver os riscos, como a produção de superpragas, a depauperização de solo, a polinização cruzada e efeitos colaterais adversos em matéria de toxologia e desenvolvimento de alergias alimentares, alergias cutâneas, doenças e até a morte. A partir dali, um outro desdobramento se teve através da nutrigenômica e da nutrigenética da metabolômica. Existe uma relação intensa entre a alimentação e a genética e o código genético, então já mapeado pelo projeto Genoma, para facilitar a absorção de alimentos e a melhor utilização destes por parte do organismo. Temos aí a nutrição no século XXI. Outras técnicas muito utilizadas na biotecnologia são as terapias com clones humanos, clones animais, a clonagem, terapêutica ou reprodutiva, e também as terapias com células-tronco. Utilizavam-se, gerando grande polêmica, as células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas, qual das duas é melhor utilizar, qual das duas traz menos polêmica, qual das duas traz mais aceitação. Entendam que estas questões, elas transcendem o universo nacional brasileiro para que tome uma dimensão em nível global, em nível mundial, porque se sabe que o mundo é redondo, então o que acontece aqui repercute ali.